A minha esperança hoje para o amanhã é que Deus faça coisas mais profundas, que Deus levante mais pregadores com caráter, um projeto de pregação. Porque tem muitas pessoas hoje que eles querem dons, né? Inclusive, eu fui em muitos lugares, o pastor fala, Brito, veio um camarada pregar que ele não pregou, ele só profetizou, só revelou. A igreja precisa de Bíblia. Exatamente. O que muda a vida das pessoas é a mensagem bíblica. Exatamente. Graças e paz a todos os nossos irmãos, queridos amigos que nos assistem pelo nosso canal do YouTube, Rogério Ortega. Esse é o seu podcast Visão do Amanhã. E hoje, com muita alegria no coração, um convidado mais do que especial, para lá do que especial, meu amigo pastor Wellington Brito, hoje aqui com a gente. Cumprimenta o povo aí. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sou o evangelista Wellington Brito e eu quero ser grato a Deus por estar aqui, Rogério, participando desse podcast. Eu tenho certeza que vai ser edificante para todos nós, vai ser uma bênção. Amém. Também aqui convidado que já teve aqui, né, Ricardo, uma vez, voltou aqui, graças a Deus. Cumprimenta nossos... Eu quero agradecer a todos, né, e primeiramente a Deus, por essa oportunidade que Deus nos deu de estar aqui mais uma vez. Já tivemos aqui, né, uma vez, e que esse venha a ser um bom bate-papo, né, conversa descontraída, em nome de Jesus. Amém. Lembrando que para esse canal crescer aí, né, no meio evangélico, nós sabemos que a intenção é divulgar a palavra de Deus, trazendo aqui para vocês testemunhos, né? E testemunho a gente sabe que edifica muita vida, né? Transforma. E também falar um pouco sobre a palavra de Deus e sobre as coisas futuras, vindouras, né? Que estão descritas na Bíblia. E nada melhor do que pessoas que têm conhecimento da palavra de Deus, o Wellington Brito, pastor Wellington Brito, evangelista Ricardo, glória a Deus. Então eu espero que vocês ofereçam aí aos nossos ouvintes, né, e a nossos irmãos aí do canal do YouTube que vão nos assistir, dê testemunho para eles aí, porque eu sei que nos últimos dias, né, inclusive a Bíblia fala que por se esfriar o amor, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, não é isso? E nós estamos vivendo este tempo já, né? Então as pessoas, elas, quando ouvem testemunhos, edifica, eu tenho certeza disso. Eu já fui muito edificado, né, por testemunhos, e eu espero que hoje a gente possa alcançar aí um público grande aí e que você possa ser edificado pela palavra do Senhor. E lembrando, se você puder, dê um joinha aí, compartilha aí, comenta, tá bom? Mas dependendo de vocês, para a gente poder espalhar esse vídeo para muitas pessoas. Evangelista Wellington, vamos, pastor, meu amigo, companheiro, que alegria. Essa pergunta geralmente é sempre a mais difícil, né? Porque sei que se eu perguntar para você alguma coisa sobre o meu amigo Ricardo, você vai falar sorrindo. Mas e sobre você? Quem é o evangelista pastor Wellington Brito? Rapaz, o evangelista Wellington Brito é um pai de família, sonhador, que prega o evangelho e quer morar no céu. Esse é o evangelista Wellington. Glória a Deus, é isso mesmo, Muito bem. Vamos lá. O evangelista Wellington Brito, quando você nasceu em berço evangélico, assim, num lar cristão, né, como se diz, ou você teve aí antes disso, aí um tempo aí que você, antes de conhecer a Jesus, que você passou neste mundo, afastado, né, de Deus, por assim dizer, né? A gente fala afastado, mas a gente sabe que todos nós estamos perto de Deus e muita gente recusa, né, aceitá-lo, né, ou estar com ele. Por isso que eu falo afastado, mas e aí? Diga aí um pouco sobre a sua conversão, ou se você já nasceu no lar cristão, diga aí. Não, eu não nasci em um lar cristão. Na verdade, eu conhecia Cristo, né? Eu tinha mais ou menos uns 21 anos de idade, 19 a 21 anos de idade. Eu acho que eu tinha uns 20 anos de idade quando eu tive um encontro real com Cristo. Eu tinha uma vida totalmente dissoluta, uma vida totalmente desregrada. Eu andava com más companhias, utilizava uso de entorpecentes, né? Mas a Cristo me encontrou e mudou minha história. Tem um testemunho forte, né? Porque eu fui baleado, tomei um tiro na coluna, mas aprove a Deus me dar esse grande livramento. Então eu conheci a Cristo na dor. Eu conheci a Cristo na dificuldade mesmo. Foi esse o meu encontro com Jesus. Muito bem, que benção, hein? Meu Deus, isso é um testemunho muito forte, né, Ricardo? Meu Deus do céu, olha aí. A pessoa
né, sem conhecer a Deus, passa por uns bom bocado, né? Principalmente aqueles a quem Deus escolhe. Porque, na verdade, Deus, ele chama a todos, né? Mas os escolhidos são aqueles que aceitam, né? Entendeu? E às vezes a gente fica se negando, e aí a gente é obrigado a trilhar por caminhos difíceis, né? Que leva a gente a se aproximar de Deus, porque na verdade não é Deus que cria esses caminhos, né? Na verdade, nós criamos esse caminho, porque ele fala que o caminho a porta é estreita e o caminho é apertado, né? Porém, porém, quando nós temos a oportunidade, nós preferimos andar pelo caminho que é largo e folgado, não é isso? Diga aí, o que você acha sobre isso? Exatamente, né? Eu estava aqui ouvindo, né, o testemunho do pastor Hélito Brito e é um testemunho muito bonito, né? Porque assim, a gente conhece ele, temos uma amizade, sabemos que é um homem de Deus, muito usado por Deus e que Deus realmente o chamou para sua obra, né? E eu queria fazer uma pergunta para ele, né? Quais foram as suas maiores dificuldades depois que você se converteu, depois que Cristo chamou você? Quais foram as suas maiores dificuldades como cristão? Rapaz, boa pergunta, hein? Aí apertou mais, né? Realmente, realmente quando a gente encontra Jesus de fato, né? Quando a gente entrega a nossa vida a Cristo, nós temos que negarmos a nós mesmos, né? Temos que Sim. mudar o ambiente de convívio, né? E Isso, isso de fato é complicado. exatamente. Você está acostumado com uma rotina, com amigos que você anda com ele, que você convive com eles, e você precisa mudar aquela rotina. Porque se você não mudar a rotina, você acaba não conseguindo ficar firme com Cristo. Exatamente. E esse foi um dos maiores desafios para mim, né? Porque eu era cercado de muitas pessoas que eu andava, que eu convivia, e de repente eu tive que mudar completamente o meu convívio de amizade. Certo. Mas não foi fácil a princípio, né? Porque não é fácil. Você também tem vícios também que você precisa deixá-los, que é um processo de libertação também, que tudo isso mexe com o corpo da pessoa. Mas depois de tudo isso, as coisas ficaram não fáceis, mas melhoraram um pouco, né? Porque assim, esse para mim foi um dos desafios mais difíceis, né? Que foi sair do convívio de amizade, largar as pessoas que você tá acostumado com elas, para mudar de fato a sua vida, né? Mudar a sua rota, né? Isso eu acho que é Exatamente. complicado, foi muito complicado. Você falou que, né, aliás, não teve muita dificuldade, mas claro que nem sempre é fácil, né? A gente seguir uma vida com Cristo, Sim, porque a gente conhece a palavra e a gente sabe que existem regras, né, que tem que ser cumprida ali, tem que ser cumprida mesmo. Então a gente sabe que a gente vai passar por provações, perseguições e tudo sim, isso, né? Fora da igreja, no sentido de não no sentido de estar afastado de Deus, não, fora da igreja, no sentido de uma pessoa que é ministro da palavra, por exemplo, que anda aqui e ali ministrando a palavra de Deus, e dentro da igreja também, né? E existe alguma barreira para você ou não tem barreira nenhuma? não, hoje para mim não tenho barreiras, né? Hoje a gente consegue com muita facilidade desenvolver, fazer a obra de Deus, mas a princípio é mais complicado, né? As barreiras hoje eu acho que são, embora tenham as barreiras, né, a gente temos mais facilidade de rompê-las, né? Aprendeu a lidar Sim, com com certeza, a com certeza. situação do caso, né? É, Amém. Então, a gente sabe que você é um pregador itinerante da sim, palavra de Deus, é isso? isso. Como que é essa vida de pregador itinerante? Você pode falar um pouquinho pra gente? Rapaz, a vida do itinerante é solitária, né, na verdade, né? Por exemplo, eu que sou itinerante, que eu não ando com pessoas, né, Certo. só com a minha família ou com uma pessoa, um obreiro fiel, Sim. geralmente a gente estamos sozinhos, né? Então, querendo ou não, o ministério itinerante é um ministério solitário, né? Certo. É um ministério bem solitário. Para quem de fato tem o desejo de ser fiel a Deus, não é fácil e é solitário, mas é gratificante, né? O itinerante é aquele que leva as boas novas, né? Isso. Geralmente é o itinerante que ora por batismo com o Espírito Santo, né? É o itinerante que vem com uma mensagem mais avivalística, né? Geralmente, né? E é isso aí, o itinerante para mim hoje é o meu oxigênio, né? O ministério Amém. itinerante. Ou seja, sua alegria é ide por todo mundo, anunciar o evangelho. Glória a Deus. E nessa caminhada sua, você encontra dificuldades? Eu quero dizer assim, ó, dentro das igrejas que você vai, entre
que você é convidado entre os pastores ou os obreiros lá que te convidam, Sim, sim. as pessoas que Boa sentam, pergunta. as pessoas que sentam no púlpito. Você tem alguma dificuldade com essas pessoas? Não. Muita dificuldade. É, Porque geralmente, Ricardo, né? Meu irmão Rogério, o itinerante, ele não é bem visto por muitas pessoas. Então tem muitas pessoas que resistem ao itinerante antes mesmo de conhecê-lo. certo. Então, assim, geralmente o itinerante ele é resistido a princípio. Então, Sim. existe uma barreira que deve ser quebrada. Tem pessoas que eles ficam te encarando no púlpito, querendo te pressionar na mensagem. Isso é natural, né? Isso é Sim. natural. Justamente pela fama que muitos itinerantes trouxeram para o itinerante. Então, querendo ou não, a gente temos que entender isso, né? Então, a gente temos que provar que a gente é diferente. Então, Exatamente. querendo ou não, a gente temos essa dificuldade. Ser querendo ou não, é um problema, né? Você Certo, chega na igreja, tem pessoas que não gostam de você, certo. sem ao menos te conhecer, Sim. mas eles passam a gostar de você depois que te conhecem. Isso. Eu tô cansado, Rogério. Tô cansado já de ver Deus fazer isso na minha vida. As pessoas não gostarem de você, né? Primeira impressão, Quando te vê pela primeira impressão isso. e depois a pessoa te amar. Ouviu a palavra, Te amar, transformou. te amar. E a pessoa te amar, virar seu amigo. Olha aí, tá vendo? Eu tô acostumado com isso. Vivo isso ainda hoje na minha vida. Certo. E tudo isso é para a glória de Deus. Isso aí é Deus quem faz, né? Isso, com Glória certeza. a Deus. E em algum momento você se sentiu chateado, assim, por um olhar ou por uma palavra de alguém que te Sim, magoou, não? na verdade, assim, a gente fica chateado pelo fato de isso ser desnecessário, né? É, né? Isso, querendo ou não, é uma falta de maturidade espiritual. Sim, Você não pode julgar a é isso mesmo. pessoa por aquilo que ela faz. Você tem Exatamente. que julgar a pessoa pelas atitudes, né? Exatamente. A gente conhece a árvore pelos frutos, Pelos né? frutos, claro. Entendeu? Então, assim, querendo ou não, isso constrange a gente, né? Exatamente. Constrange a gente. Mas eu também vejo uma outra peculiaridade concernente a isso. Porque todas as vezes que as pessoas fazem isso com você, geralmente Deus te honra. Entendeu? Geralmente sempre Deus prova que é com você. Então, assim, a gente fica triste a isso. princípio, mas fazer o quê? Faz parte. É, Tem que continuar. tem que continuar. Ou abandonar, né? Verdade. É das Mas, duas uma, né? justamente, então a gente vamos vencendo. São barreiras que estão Os lá preconceitos, né? justamente, são preconceitos. Talvez por pessoas que não têm o mesmo chamado e se Justamente, dói, né, por algum justamente. motivo, recebe a seta do inimigo, porque E, é ma- seta, e né, mais com um certeza. sim, eu vou falar o que ninguém tem coragem de falar. Por exemplo, não é só itinerante que faz coisa errada. Tem pastores de igreja, pastores presidentes de igreja, obreiros que fazem coisas ou iguais ou piores. Mas como o itinerante é o mais rotulado pelo Sim, fato de sempre estar longe da sua casa, do seu convívio familiar, então o itinerante sempre é o mais atacado. sim. Mas é só você olhar, é É só como você se olhar as é como estatísticas, né? se o itinerante ele fosse uma pessoa pública, Sim, certo? E uma pessoa que está ali na igreja, vamos dizer assim, 24 horas, essa daí não, é de casa, a gente pode justamente. tratar de uma outra forma, Então, é isso, né? mais um sim, isso acontece de fato, entendeu? Sim, sim, é claro. Acontece ou igual ou pior que o Ou pior. itinerante. Só que como o itinerante já tem o rótulo, né? Já tem esse rótulo, acaba, é, acabou que pegou, né? Mas eu acredito existem muitos grandes homens de Deus que estão aí pregando o evangelho aí, que deixam a sua família, deixam o convívio do seu lar para ganhar almas para o reino, e eu tenho certeza que muitos remanescentes têm esse projeto de Deus, vão para ganhar almas, e é vitória, é isso aí, isso que eu creio. Amém, claro, com É, certeza. eu ia fazer uma pergunta para ele Sim, também. fala aí. Em algum momento, você já pensou em parar, deixar de ser itinerante? Assim, diante das adversidades que você falou aí, das dificuldades, né, dos olhares críticos das pessoas, já passou pela sua cabeça em algum momento, isso não é para mim? Por mais que você sabe que é uma chamada de Deus, o homem que foi chamado por Deus, ele sabe que foi chamado por Deus, mas diante das adversidades, das dificuldades, já passou pela sua cabeça, não quero mais isso para mim? Rogério, eu vou te falar a verdade, hoje bem menos, Hoje bem menos. mas muitas vezes, eu já saí de cultos chorando, em lágrimas, e ser acalentado pela minha esposa em casa.
E é por isso que eu vou falar até olhando para essa câmera aqui, Sim. Isso mesmo. dizendo que eu tenho a mulher mais especial do mundo é a que mora na Rua dos Cariocas, Que no bênção. suburbano Itapevi. Quantas vezes eu cheguei em casa desolado Olha aí. por pressão familiar, pressão ministerial, você depender da itinerância para sustentar sua família Sim. e você passar por coisas que não, você acha que era desnecessário você passar. E você fala, não preciso disso, não preciso disso. E eu chegar em casa e minha esposa fala, não, fique em paz. Fala, não, Roseli, eu vou fazer um currículo hoje, eu tenho muitos amigos no meu ramo, eu vou mandar meu currículo para meus amigos. Minha esposa fala, não, calma, vai dormir, vai descansar. E você dormir querendo parar e acordar querendo pregar. Então O Espírito Santo de Deus não deixa, né? não, Não deixa. é Ele cuida, quem né? tem uma chamada de Deus Sim, arde nos ossos, né? Como diz o profeta Jeremias. exatamente. Então, Isso é. assim, eu já tive muitos momentos, né? De querer desistir Sim. da chamada. Eu tenho muitos amigos que também compartilharam dessa minha dificuldade, que eu abri meu coração para eles. Eu tenho muitos amigos, né? Que sempre me motivou. Certo. Inclusive até um grande amigo, um grande pregador do evangelho, o pastor Samuel Moraes, Conheço. grande pregador do evangelho aqui de Barueri. Ele falava, calma, Britão, vai dar Vai dar certo. certo. Deus vai te honrar. Aí é amigo, hein? São Aí são é. amigos que Deus me deu. Exatamente. E a gente, tamo aí, varão, tamo aí. Amém. Mesmo tendo essas dificuldades, né? A gente dorme querendo parar e acorda querendo pregar, ganhar almas para o reino, né? Esse é o Maravilhoso. chamado, E né? só mais um sim, eu tenho essa certeza. Deus me chamou para me ganhar almas, cara. Eu fico até emocionado de falar isso, né? Inclusive, eu estive agora em Balneário Camboriú. A cruzada ia ser em uma igreja. E a cruzada, como teve um problema na igreja, ela foi mudada de ministério. Aí mudaram a cruzada para um outro ministério. E o rapaz que me convidou, o tema da cruzada era gerando salvação. E ele sempre fala para mim, Brito, rapaz, para ganhar alma igual você eu não conheço. Inclusive eles até brincam comigo, né? Da forma que eu faço o apelo para as almas virem. E depois que nós terminamos a cruzada, foi 10 almas que se renderam para Que Jesus. bênção. Glória a Deus. Aí esse meu amigo, né, que inclusive é o pastor Maicon lá de Balneário Camboriú, falou para mim, Brito, você tem essa chamada, rapaz. Então assim, eu tenho essa certeza. Não só por ver o que Deus faz em mim, Certo. mas pelo que as pessoas falam de mim. Isso me faz entender isso. É o testemunho. É. O testemunho. É Glória a Deus isso, por isso que eu vejo, né, as pessoas. Sim, sim. Assim, eu já preguei em vigília, 17 almas para Jesus. Que bênção. Você Ah, numa então- vigília, Bom, você pregar e as pessoas falam assim, pra que fazer o apelo? Eu fazia o É. apelo e 17 almas aceitar Jesus. exatamente. Inclusive lá em Ilhota, na vigília 470, aconteceu isso. Isso, é. É que geralmente se fala, quando se pensa em vigília, pensa que é coisa só de crente, né? E Justamente. não, existe aí também os missionários que, né, não tem nome, não aparece, mas estão convidando o povo, né? E o Isso povo mesmo. vai para esses lugares, às vezes a gente olha, não consegue entender, e o Espírito Santo de Deus vai e trabalha na vida dessas pessoas e traz elas para Jesus, olha, através de pessoas igual a você. Isso é muito bom, graças a Deus. E quando você recebe um convite assim, diga aí, como que é que você se prepara? Não só nesse dia especificamente, assim, mas o seu dia a dia, assim, para levar a mensagem. A rotina, né? Isso, como que é? Então, na verdade, Varão, querendo ou não, você tem uma rotina, né? Certo, E você precisa orar, você precisa se preparar. sim, Geralmente, sempre um congresso tem um tema, né? isso. Você tem que se preparar no tema do congresso, né? É claro que, né, tem temas que você olha assim e fala, meu Deus. Difícil. A impressão que você tem quando a pessoa te dá um tema é que ela lê o versículo e não lê o contexto. Ela só precisava ler 2 versículos antes, que ela teria mudado totalmente o tema. É, Ou seja, as pessoas, de repente, elas espera que você prega alguma coisa que na verdade não é o que você vai pregar. Porque a isso. pessoa lê o versículo e não entende o contexto do texto. Ou seja, não é o que o versículo está dizendo, na verdade, né? Justamente. É, A pessoa pega um versículo isolado para colocar como tema. Aí você vai pregar no tema que a pessoa colocou, você prega
a contramão daquilo que ela deseja que você pregue. Porque o texto tá falando completamente diferente daquilo que a pessoa tá pensando, entendeu? Mas eu acho que na verdade, o Rogério, eu aprendi isso. A sua vida tem que ser uma rotina em Deus. Sim. Eu aprendi isso com um grande pregador também. Tem pessoas que oram 8 horas por dia. 8 Sim, horas por sim. dia. Tem pessoas que oram 10 minutos. É. Mas a pessoa, ela tem uma vida íntegra com Deus. É constante, né? A É pessoa, porque constante. assim, a sua integridade com Deus, Isso. você precisa ter uma vida com Deus de integridade. Exatamente. Eu acho que isso fala muito mais do Exatamente. que qualquer outra coisa. Então, Sim. assim, por exemplo, eu sou itinerante. Então, assim, eu nem sempre tô orando direto, porque eu tenho Sim. família. E querendo ou não, o itinerante estando em casa, você se divide com a sua esposa, Sim. com os afazeres. Exatamente, é. Claro que você precisa ter o seu momento de Sim, oração, sim. de leitura da palavra de Deus, Isso. de comunhão, mas a sua vida tem que ser um culto a Deus. Exatamente. Isso é importante. Diariamente, Justamente. constantemente, né? Justamente, Independente de qualquer coisa. Exatamente. Justamente. Você falando do que acontece, né, na vida do itinerante, e eu estava aqui pensando, ah, você que prega em vários lugares desse país, né, inclusive já pregou até fora desse país, Amém. Deus, né, cumprindo suas promessas na sua vida. O que você, né, tem visto da igreja atual? Como tem sido o comportamento da igreja atual? É uma igreja que realmente, assim, você percebe que a cada dia que passa ela tá ficando uma igreja, sabe, mudada, porque muitas coisas estão começando a acontecer no meio da igreja, Sim. tá se tornando normal, Sim, sim. né? Muitas coisas tá acontecendo no nosso meio. Então, assim, você tem andado por vários lugares aí, o que é que você tem visto da igreja atual? Qual o cenário da igreja atual? Na verdade, ô Rogério, essa pergunta é uma pergunta difícil de responder, mas vou tentar ser bem prolixo, bem simples nisso. Na verdade, a igreja, ela tem se mundanizado muito, né? Eh, e é justamente por esse motivo que eu acredito que não acontece na igreja o que sempre aconteceu Uhum. naquela na década de 80, na década de 90. Não tem mais Quantos aqueles testemunhos, né? quantos paralíticos, Isso quantas mesmo. cruzadas com grandes milagres aconteciam. Não estou dizendo que não aconteçam grandes Aham, milagres sim. hoje, Uhum. até porque eu vivo isso. Aham. Deus tem sido bom comigo, concernente a alguns sinais. Mas a igreja tem se mundanizado, cara. Isso, ou seja, aquilo que era pecado para muitas igrejas hoje não é pecado, entendeu? As coisas têm se modernizado muito, entendeu? Então, querendo ou não, quanto mais você é amigo do mundo, você se torna inimigo de Deus, segundo Tiago, né? Então, eu acredito que por esse motivo, Certo. muitas coisas não acontecem na igreja hoje, pelo cenário atual da igreja hoje. E querendo ou não, hoje, as pessoas ficaram muito dinheiristas, né? Exatamente. Então, tem lugares que quem manda é O dinheiro. o homem que tem o grande patrimônio, é o grande dizimista. Então, assim, ele é aquele que é o protegido da igreja, entendeu? Então, isso é o meu olhar, né, Certo. sobre a igreja. Hum. Mas eu tenho certeza absoluta que tem muitos lugares que ainda conservam, né, os bons Conservam, costumes, Remanescente, né? os Isso, remanescentes, isso. que conservam, né, Uhum. os bons costumes. Não tô falando de roupa, de nada Não, sim, disso, sim, não. entendi. Uhum. Tô falando de costumes mesmo, de caráter, né, Uhum. espiritual, entendeu? Hoje não é difícil você estar na porta da igreja e ver uma pessoa ouvindo uma música do mundo, entendeu? Pra muita gente isso é normal, Normal. entendeu? É. Isso. E pra gente que é Relativo, raiz, né? né? A gente acredita, eu, por exemplo, para mim isso é uma abominação, cara, entendeu? Sim. Embora também não quero ser hipócrita também. Embora sabendo que temos muitos hinos também É, que estão piores que música do mundo, né? concordo. Né? Que São músicas, né, na são verdade. músicas que colocam o Músicas. homem como No centro, centro, né? Certo. centro de tudo. Mas É enfim, o homocêntrico. essa é a minha resposta, né? Entendi. Sim. Concernente a esse. Ô, Brito, mas então, você tava falando sobre isso daí, você sabe que pelo menos é o que muito se fala e também é o que a gente vê de acordo com o que está escrito na Bíblia, os sinais que estão acontecendo. E a gente ouve muito se dizer que esta geração
é a geração do arrebatamento. Então a gente, quando se ouve falar desta geração, nós que estamos aqui, né, vivendo, mas em relação aos jovens principalmente, né, que são eles que têm demonstrado, né, não só dentro da igreja, mas para os que estão fora da igreja também, que a igreja parece que se tornou mais um um comércio, sei lá, porque eles vivem de uma forma que não condiz com a Bíblia, né? Com o que a Bíblia diz, Sim. certo? Só que você, como você prega muito em muitos estados, vai até para fora do país e tudo, como que você consegue enxergar essa geração? Você acredita que realmente eles são a geração do arrebatamento? Você acha que essa geração não é a do arrebatamento? Ou você acha que Boa alguma pergunta. coisa tem para acontecer ainda? Assim, ô Rogério, se você olhar hoje, eu vejo hoje no Brasil, rapaz, um grande avivamento com jovens. Claro que você vê muitos jovens fazendo coisas esdrúxulas na igreja, né? Mas você vê os eventos de jovens que estão acontecendo ao redor do Brasil aí, rapaz, Deus está levantando muitos jovens hoje como pregador. Rapaz, o menino recebeu um, recebeu uma carga de Deus num congresso desse por aí do Brasil. Daqui a pouco, como é que tá pregando? Como é que tá sacudindo, tá balançando os lugares com a presença de Deus. Então, assim, eu acredito que essa geração, rapaz, ela é a geração do arrebatamento. Eu acredito, rapaz, que eu não vou provar a morte, não. Eu creio no arrebatamento. Eu também Para espero. Eu essa também geração, espero. eu espero isso. Eu acredito nisso. Até porque os sinais são claros, né, de que Jesus está bem próximo. E o cenário tá Evidente. montado, né? Justamente, o cenário está montado. Você vê a Rússia, Ucrânia, você vê os países se preparando agora, os Estados Unidos Estados Os agora, Unidos, Estados Unidos. com a Venezuela ali, afrontando né? a Venezuela ali, já fechou até o espaço aéreo. Então você vê que Sim, são rumores reais de guerra. certo. São rumores reais de guerra. Então, assim, eu acredito, e eu também acredito também que ainda virá um grande, genuíno e duradouro avivamento, que é esse que vai vir para sacudir o nosso tempo. Eu espero Exatamente. por ele ainda, né, na verdade. Sim, sim, é. Eu também acredito nisso, porque a Bíblia fala que na época dos juízes, né, que se passava a geração, e a geração que vinha, elas se esqueciam de Deus, né? E por isso Esquecendo que de Deus Deus. mandava lá o castigo para eles, mas depois Deus levantava um Sim, homem, né, ou uma mulher, e aí através daquele homem ou mulher que era levantado, vinha o castigo, mas Deus dava o livramento e avivava aquele povo, né, mostrava para eles que quem era Deus, né, e justamente. o que cuidava deles. É por isso que eu também acredito, porque ainda o poder de Deus a gente não consegue limitar, né? Por mais que algumas pessoas não acreditem, mas de qualquer forma eu não coloco Deus dentro de uma caixinha e para Deus tudo é possível, né? Então ele pode fazer exatamente esse É, milagre. pegando esse gancho aí que você tá falando aí a respeito do poder de Deus, a gente acredita que Deus não mudou. E realmente Deus não mudou. Não mudou. Mas assim, você acredita que não acontece mais muitas coisas como aconteceu no passado, você já falou algumas coisas aqui, mas você vê que tem muita incredulidade nas pessoas hoje também? Com certeza, com certeza. Na verdade, tem pessoas que estão acostumadas com a igreja. Geralmente eu prego e eu sempre falo sobre isso no culto, Sim. enquanto eu estou ministrando. Tem pessoas que estão no culto e estão acostumadas com o culto, fazem do culto, vão para o culto como se não tivesse outro lugar para ir. Então eles estão acostumados com a igreja, entendeu? É por isso que chega na igreja e a pessoa não adora, não presta atenção na mensagem. Inclusive, até eu preguei uma mensagem esses dias, ali em Marcos capítulo 4, verso 35, quando Jesus apazigua a tempestade. Se você ler o contexto daquele texto, você vê que começa no capítulo 4, verso 1, quando Jesus prega as 4 parábolas. Depois que ele prega as 4 parábolas, ele entra no barco com seus discípulos. Ele dorme, se levanta o vento, enfim. Quando os discípulos acordam Jesus, Jesus apazigua, ele repreende o vento e diz ao mar, cala-te, aquieta-te. Jesus olha para os seus discípulos e diz assim, sois tímidos, não tendes fé. Jesus está dizendo assim para eles em outras palavras. Eu preguei o dia inteiro e vocês não entenderam o que eu preguei. Vocês estão comigo.
Tô pregando sobre fé e vocês não estão entendendo. Então, assim, a igreja tem muitas pessoas no culto assim. As pessoas não crêem mais em milagre. Por isso, nem contam mais testemunhos. E quando vão contar, é um testemunho. É verdade. Então, o que acontece? Oh, meu Por quê? Deus. Porque a pessoa está no culto, porque está acostumada com a igreja. Não tem outro Exatamente. lugar para ir. Entendeu? É como um católico vai para missa. A Mas é por aí, pessoa, né? a pessoa vive uma vida, bebe, faz o que quer, vive como quer, e no domingo de manhã vai para missa. Então, esta é o problema de uma pessoa que está acostumada com a igreja. Está incrédula. Tá Ela incrédulo. está na igreja e não está crendo. O que você está pregando ali, você está pregando para ela, está entrando no ouvido e saindo no outro. Certo. Mas eu acho isso importante ainda. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Mais importante. O importante já está lá. Mas é bom a gente salientar, né? É. Que é necessário, né? Que é necessário a pessoa Isso. crer. É exatamente o que eu estava outro dia ministrando na congregação, e eu falei exatamente sobre esse assunto, e é realmente de extrema importância, né? Porque existem algumas pessoas que se levantam para poder dizer que a gente não precisa estar indo na igreja todo dia, porque às vezes vai todo dia para a igreja, nos dias que tem culto, né, por assim dizer, mas vai só o corpo e parece que a alma fica, mas eu preguei ao contrário disso, porque eu falei, mas não tem problema, porque se a fé vem pelo ouvir, se ela estiver aqui, o que que ela vai ouvir aqui dentro da igreja? Sim, A sim, com palavra, certeza. e a palavra é o que dá vida, né? Então, mesmo que a Justamente. pessoa vá só o corpo, um dia a palavra pode trazer, Com certeza. né, Com esse certeza. despertar, né, nessas pessoas. Então isso é muito importante, Importante né? aí. É, Importante e aí. graças a Deus por isso. E me diga uma coisa, você já vivenciou através das suas ministrações algum milagre que aconteceu ou na vida de outras pessoas, na sua própria vida? Rapaz, Diga aí. eu já tive grandes testemunhos de milagre já. É, Um dia eu estava orando, né? No final de uma mensagem, aquela oração bem básica, né? Sem chamar pra frente nem nada. Inclusive foi na igreja que eu congregava. Eu orando, e falei, coloca a mão na sua enfermidade. E tinha uma irmã que tinha um caroço no seio. Ela colocou a mão no seio dela, que estava um caroço. Terminei a oração, ela me chamou e falou, pastor. Não, eu era diácono, não era presbítero na época. sim. Ela falou assim, meu caroço acabou de desaparecer. E alguns outros. Um dia eu estava com a minha esposa no culto. Nunca esqueço isso, rapaz. Foi ali em Carapicuíba. Tava num culto, tinha uma moça de cadeira de roda. E eu pregando aquele culto avivado, a glória descendo, e aquele movimento todo, e eu olhava pra moça e Deus falava no meu coração, ela vai andar, ela vai andar. Profetiza que ela vai andar, 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 e eu Segurando. não vou Não falar, vai. não vou falar, não vou falar, até que uma hora do culto eu parei e falei, você, ela tava perto da porta, de sair lá no fundo. Sim. Falei, moça, você. Falei pra minha esposa, vai lá, põe a mão nas pernas dela. Só Meu que aí tem um Deus. detalhe, tem um detalhe. Aí eu falei, põe a mão nas pernas dela. Aí eu falei, moça, eu via você andando. Minha esposa tirou as mãos da perna dela, acabou o culto, ela foi embora, eu fui embora. Passou muito tempo. Eu tô num outro culto pregando, eu ia até viajar, tava pregando num culto lá em Osasco, e de lá eu ia pro interior pregar. E sabe aquele culto agoniado pra pegar o microfone pra pregar e ir embora? Porque eu tinha que viajar ainda. E já tava com as malas no carro pra viajar. Aí eu tô lá e uma pastora pegou o microfone, meus irmãos, a paz do Senhor, eu quero falar pra esse pregador aí. Você lembra que você foi na minha igreja? Eu nem lembrava dela. Olha. Falou, você foi na minha igreja e tinha uma moça de cadeira de rodas. E você falava pra ela assim, ó, eu via você andando. Você lembra disso? Eu falei, lembro. Ela, pois bem. Aquela moça ela tinha uma ressonância pra mostrar pro médico. Mostrou a ressonância pro médico. O médico olhou pra ela e falou, você não tem mais nada. Levanta e anda. Ela levantou e andou dentro do consultório. Maravilha, hein? Era pra ter andado aquele dia. Meu Deus, olha. Tá vendo? Se eu tivesse aquele dia com a coragem que era necessária, ela tinha andado. Exatamente. Mas eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus Bem, por graças tudo. a Deus. Mas andou. 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 Glória a Deus. E testificou isso, né? E É bem testificou essa. isso, É. testificou isso. Então isso é interessante. Você falou sobre essa moça que teve o caroço no seio e o evangelista Ricardo também falou a mesma coisa aqui só que Isso. da sua esposa no caso, né, Aham. que teve, né? Então entendendo isso daí é importante para as mulheres que façam autoexame, viu? Porque são coisas que têm acontecido muito aí. E não dá aqui para poder falar para vocês, né, porque são vários motivos pelo qual acontece isso,
né? São várias coisas que estão relacionadas aí, mas faça o autoexame, é importante. Deus cura, Deus faz milagre, mas se cuida, hein, mulher? Se cuida. E o homem também, viu? O homem também. Isso é coisa boa. Amém. E aí, cara, tem... Você como prega muito, né? Você já percebeu que o púlpito é um lugar de muito emocionalismo, Com né? certeza, com certeza. E se o pregador não tiver cuidado, ele pode se emocionar ali na hora, falar alguma coisa que não é para ele falar. E depois que termina a mensagem, ele faz uma reflexão. A gente entende que Deus Sim, usa, a sim, sim. gente somos pentecostais, acreditamos nos dons, né, que Deus usa o pregador, e Deus usa quem ele quer, principalmente quem se consagra, quem vive para ele. Mas já, tipo assim, você já passou por alguma situação que você disse, não era para mim ter feito isso na hora da mensagem? Porque acontece, pode acontecer, né? Acontece. Realmente, a pregação do evangelho é uma arte, né? Sim, sim. A pregação do evangelho é uma arte. E quando a gente prega em uma igreja pentecostal, não digo pentecostal, uma igreja que você prega e o povo dá lugar mesmo, entendeu? Uma Então, igreja avivada, né? Mais avivada, né? é, Tem tradicional, mas é, tem um povo mais alegre, né? querendo ou não, se o pregador não tomar cuidado, ele excede. É. Como já aconteceu comigo algumas vezes, como eu já vi, eu tenho um testemunho de um rapaz, eu nunca esqueço disso. E eu aprendi isso. Querendo ou não, a gente aprende com o. Eu tenho uma frase que mudou minha vida também. O inteligente aprende com seus próprios erros. O Exatamente. sábio aprende com o erro dos outros, né? Exatamente. Quando eu vejo uma pessoa errando, eu procuro me atentar naquilo para não errar. Observar. E esse pregador ele começou a pregar, Ricardo, e o céu desceu. Não, na introdução, pá, aquela glória. Benção, né? O povo marchando e ele não conseguia nem pregar. Aí ele levantou a voz, ele apontou assim: tá vendo, pregadores? Não precisa forçar. Esse negócio de ficar pedindo para dar glória a Deus é espontâneo. Isso foi no começo da mensagem. No meio da mensagem ele estava pedindo, pelo amor de Deus, pro povo dar glória, porque o povo não estava dando glória mais. Então o que acontece? Meu Deus. A gente se emociona mesmo. Já aconteceu isso comigo várias vezes, entendeu? Sim. Várias vezes. Já passei por experiências. Porque assim, o pregador ele tem uma forma. Você me permite contar uma Sim. experiência aqui? O pregador tem uma forma de pregar. Querendo ou não, existem jargões que os pregadores utilizam. Sim. Cada um utiliza um. Eu não faço isso, mas não tenho nada contra. Fala pro irmão que está do outro lado, eu não faço isso. Certo. Eu não gosto, mas eu não tenho nada contra. Isso é Sim, a forma sim. da pessoa pregar. Exatamente. E eu preciso respeitar. Da Sim. mesma forma que eu peço pra pessoa levantar a mão e dar glória. Entendi. Fui pregar numa cidade de Minas Gerais. Fui convidado para pregar 3 dias. O pastor me convidou, falou assim: ó, você vai pregar na congregação do primeiro dia. Olha só, gente que luta. Olha só, gente que luta. Na congregação, primeiro dia. Aí você vai pregar na sexta, você prega na sede. No sábado, você viaja comigo 200 quilômetros. E no domingo, você fecha na sede esse trabalho de missões. Eu falei: fechado. Rapaz, no primeiro culto, o pastor me levou pro primeiro culto, congregação bem pequenininha. Rapaz, ele me deu um horário. Imaginei que o culto acabava às 9. Rapaz, eu preguei 1h30 e receba, levanta a mão, e receba, vai. Chamei pra frente, mão na cabeça, 4 almas do Jesus. Olha aí. Perdi o pastor. Fomos pra sede, eu já vi que ele mudou comigo, eu não entendi o porquê. Chegou na sede e falou: primeiro, pastor, aqui, quando você acha que o culto tá acabando, o culto tá começando, ele já tá acabando. E número 2, aqui você não pede pra ninguém levantar a mão pra dar glória. Falei: tá bom, pastor. Ou seja, ele me achou ruim de eu pedir pro povo dar glória a Deus. Eu respeitei ele. Sim, sim. É a forma de trabalho dele, né? Sim, sim. Aí eu preguei os outros 2 dias. Não foi fácil pregar lá, mas foi. Mas não poderia ter avisado antes, né? E outra, Comunicação ele poderia ter passado o horário para mim antes. Ele me também. passou um horário para me pregar. Eu acreditava que o culto acabava às 9. Você falando isso daí, só uma pergunta que eu vou fazer para ele. Você que prega muito, anda por aí,
você tem observado que em algumas igrejas, não todas, mas vamos fazendo uma boa parte aí das igrejas, o pessoal está diminuindo o horário da mensagem. O tempo da mensagem está ficando muito curta. Tem o grupo do gesto que vai fazer gesto, tem o grupo das crianças, dos varões, das irmãs, e ainda as pessoas não dão por satisfeito, daqui a pouco aqueles grupos voltam cantando de novo, aí tem um grupo de louvor dentro da igreja, e o tempo da mensagem está muito curto. Você tem observado isso? Tem recebido porque, assim, eu observo que em algumas igrejas por aí, tem lugar que dá 20 minutos para a mensagem. Como é que você Sim, prega uma mensagem? E o Martin Lloyd Jones já dizia o seguinte, que isso são coisas que estão introduzindo naquela época ele já falava isso, estão colocando dentro da igreja algumas coisas para tirar o tempo da mensagem, porque o que convenciona a mensagem, né, a sim, palavra, sim, com certeza. você tem observado isso por onde você tem passado? Demais da conta, demais da conta. É difícil você pegar um culto que as pessoas te dão 1 hora para você pregar. Embora, uns dias para cá eu tenho pegado pastores que têm obra, isso eu tenho 1 hora para você Bastante. pregar, 1 hora para você pregar. Benção. Mas isso é muito difícil. E quando, eu acho ainda pior ainda, eles cantam o culto inteiro, vão te dar 9h30 para você pregar. Nossa, Aí fala, você tem 1 hora para você pregar. O povo tá o povo tá cansado. cansado. O povo, você acaba forçando o Sim, povo, sim. É. entendeu? Porque já na O povo hora tá do louvor cansado. ali, eles O povo tá já cansado. E detalhe, levanta, deram senta, o levanta, melhor de senta, si ali. levanta, senta, levanta, senta. Todo É, cantor que põe o povo de pé para tentar, de alguma forma, gerar um movimento, nada contra. Aham. estratégia, né? Ele tá Essas fazendo isso, estratégias. ele tá fazendo porque ele quer gerar um movimento. E eu concordo com ele, tem que gerar mesmo. Tem que buscar um Sim, Pra povo adorar a animado. sim, Deus. sim. Só que isso, chegando no final, pesa tudo sobre. Fica tudo nas costas do pregador. Entendeu? É. Fica tudo nas costas do pregador. E se o pregador parece, se ele não for, não é que ele não é bem, se ele não for bem, mas parece que se ele não tiver uma boa performance naquela noite, parece que ele estava E a sem unção, sem a presença de Deus. justamente. É o Entendeu? que Aí dizem. o pregador tá pregando e o povo tá indo embora. O pregador tá pregando e o povo tá dando lembrancinha, porque não tem mais tempo pra nada. O pregador tá pregando, um tá fazendo alguma coisa, tá fazendo outro, porque é o final do culto já tá tarde. Então, assim, é difícil, é difícil. Muito E o pregador difícil, tem que ter equilíbrio ainda, né? tem que ter equilíbrio. Tem equilíbrio. Porque se você No, pega um pregador aí que nem uns que são mais conhecidos, né? E Que aí, chamava a atenção das pessoas no culto, ele tá errado, é, né? isso foi o que nós falamos, né? Depois sobre as represárias, né? É. E isso daí também é uma coisa que apaga, né? O Espírito Santo de Deus dentro da gente, né? Porque palavra, eu acho que é pior do que qualquer arma, né? Pra Sim, poder destruir a gente, sim, né? sim. Terrível, né? Eu já passei por isso também. Muito. Fui ministrar num culto de domingo, tava falando sobre Elias. E depois lá na segunda-feira eu encontrei o pastor que me convidou. E aí ele falou: Nossa, que mensagem foi aquela? Eu já. Não, achei que foi, né? Foi bom, né? Ele falou: Não, você pregou tudo que a igreja estava precisando ouvir. Só que foi uma palavra um pouco mais dura de correção. E ele falou: Mas você não deveria ter feito isso. O pastor falou isso para mim, hein? Aí eu, mas por quê? Porque ele falou assim: Porque eu sei que a igreja passa por tudo que você pregou, mas eu fiquei com medo de achar que deles pensarem que eu tinha falado para você. Aí eu fiquei triste, porque eu falei, oh, meu Deus do céu, me convidou. Ou seja, Deus usou você Oh, meu pai. e ele tá com medo das pessoas pensar que ele É, contou alguma coisa pra você. é exatamente. complicado. Então a gente É difícil. que é ministro passa por isso mesmo, mas Deus vai dando força e graça e a gente vai vivendo, né? Sempre O dá. importante é que a palavra seja Pregado. anunciada. Anunciado, Glória a Deus por pregado. isso. E quando você teve a sua oportunidade de estar ali nos Estados Unidos ministrando a palavra, como foi sua experiência lá naquele Rapaz, outro país? Foi sua primeira vez? Já foi mais vezes? não, foi a primeira vez que eu É, fui para os Estados Unidos e, de fato, foi uma experiência única para mim, né? Experiência, ela foi única pelo fato de eu estar vivendo aquilo que Deus me prometeu. Então, assim, de fato, foi para mim uma experiência porque eu alcancei a promessa de Deus para minha vida. Claro que não foi fácil. Estava até comentando com vocês aqui nos bastidores, né? Que se a fornalha não tiver aquecida 7 vezes mais, não é comigo, né? Então, com sempre assim. certeza foi uma batalha muito grande. Minha esposa foi
a pessoa que viveu esse momento comigo, né? Mas sempre Deus me dá vitória. Eu sempre Sim, tenho sim. grandes testemunhos para contar. Sim. A América não foi diferente. Eu vivi na América coisa que pessoas que moram lá não viveram. Isso eu tenho certeza absoluta. Eu vivi coisas nos Estados Unidos. Eu tô falando isso porque falaram para mim. Sim. Encontrei um pastor lá e falou: Brito, você viveu nos Estados Unidos o que eu que moro aqui nunca vivi. Sim. Então, assim, eu tive grandes experiências lá e Deus me deu vitória. Deus me deu vitória lá. Graças Foi a Deus, né? forte que Deus fez lá. Graças a Maravilha. Deus, olha aí, tá falando. Pretende voltar? Se Deus quiser, Se for o projeto de da vontade de Deus, se Deus. for o desejo de Deus, Olha aí. se Deus tiver um negócio, provavelmente depois da neve eu tô em Boston lá. Amém. E eu tô esperando em Deus aí. Brito, Maravilha. diga aí, você poderia hoje, agora, deixar uma mensagem da palavra de Deus para quem tá nos assistindo? Simples, objetivo e rápido. Eu estava pensando aqui sobre uma mensagem que de fato mudou a minha vida. Mudou de fato a minha vida, assim. Não vou nem pregar, vou só explicar. Uma mensagem que mudou completamente a minha vida. Foi a oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 9, capítulo 6 e o versículo 9. Isso. A oração do Pai Nosso. Quando você olha no Antigo Testamento, Deus tinha vários nomes. Sim. Jeová Sabaote, Jeová Jirê, Jeová Rafá. Ele era conhecido como ele é conhecido por muitos nomes. Aí vem Jesus na oração do Pai Nosso e ele começa assim: Pai Nosso. Jesus, na oração do Pai Nosso, ele explica que nós não temos que ter Deus como aquele que guerreia, aquele que peleja, aquele dá que bênção. cura, aquele que faz. Não, ele é o nosso Pai. Pai Nosso, que estás no céu. Primeiro. Então, assim, isso mudou de fato a minha vida. Eu entender que Deus não é um tirano, Deus é um pai. Sim. Deus é um pai. Ele quebra todo o protocolo do Antigo Testamento, porque o nome de Deus era impronunciável. Isso mesmo. Ele era impronunciável. Para escrever o nome de Deus, eles tinham que trocar a pena, trocar a tinta, trocar o papel. É isso mesmo. Mas Jesus disse: não, não, vocês estão equivocados. Quando vocês forem orarem, orai assim: Pai Nosso. Ele é o nosso Pai. Já dá Então, um a alívio. mensagem que eu tenho para todos os nossos ouvintes, nossa audiência é essa: Ele é o seu Pai. Glória a Deus. Conte com Ele sempre. Amém. Ele é o nosso Pai. E Maravilha. foi o próprio Filho de Deus que disse isso. Quando for orar, ore assim: Pai Nosso. Como você fala com seu pai? Eu tenho 3 filhas. E pela misericórdia de Deus, eu sou um pai muito amado. Amém. Sou um pai muito querido. Eu tenho 3 meninas lindas, uma esposa linda e abençoada. E as minhas filhas são muito apegadas a mim. E elas falam comigo sem filtro. Pai, toda hora é pai, 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 pai. É isso que eu aprendi na oração do Pai Nosso. Pai Certo. Nosso, Maravilha. É isso nosso mesmo. Pai. Amém, meus irmãos? Amém. Receba Essa é a aí. mensagem, tá? Pai, Ele é o seu pai. Deus é Pai. Ele é o seu pai. Deus é Pai. Deus é Amém. Pai. Amém. Quer falar mais alguma coisa, Ricardo? É isso daí, né? Apenas dizer que realmente Deus é o nosso Pai. Às vezes a gente se sente só, às vezes a gente se sente, entendeu, numa dificuldade, mas como o pastor Elton Brito acabou de falar, né? Ele é nosso Pai. Para o judeu, ele não entendeu isso, né? O judeu, ele não entendia isso, que inclusive você chamar Deus de Pai na frente de um judeu é uma afronta. Eles não aceitam É isso. ofensa. Mas Jesus deu esse exemplo. Então, se Jesus deu esse exemplo, É. siga esse exemplo, que você vai ser Mas, abençoado em nome de o Jesus. problema é que eles não acreditam no filho, né? E É. aí fica complicado mesmo, realmente. Mas é isso. De acordo com a sua experiência, me diga uma coisa: o que que você espera, assim, em uma visão do amanhã? Rapaz, pela minha experiência, eu espero que, como disse o próprio Abacuque, né? O que há de vir virá.
e não tardará. Eu espero que muitas almas se rendam para Cristo. Eu espero que muitos pregadores se levantem. A minha esperança hoje para o amanhã é que Deus faça coisas mais profundas. Que Deus levante mais pregadores com caráter e com um projeto de mensagem, né? Compromisso. Porque com um projeto de pregação. Porque tem muitas pessoas hoje que eles querem dons, né? Eles querem dons. Inclusive, eu vou em muitos lugares que o pastor fala, Brito, veio um camarada pregar aqui, ele não pregou, ele só profetizou, só revelou. A igreja Entendi. precisa de Bíblia. Exatamente. mesmo. O que muda a vida das pessoas é a mensagem bíblica. Exatamente. Você é contra dom? Pelo Não. amor de Deus. Não pode. Longe de mim. Inclusive, eu tenho dons de profecia, de revelação. Sim. Porém, esses dons nunca serão utilizados sem antes a mensagem ser pregada. Sim. Entendeu? E eu não deixo de pregar para revelar ninguém. Porque a maior mensagem, a maior revelação é a Bíblia, é a palavra de Deus. Isso mesmo. Então eu creio nisso, que o amanhã está na mão de Deus, né? Amém. E eu espero que Deus faça coisas grandes no nosso amanhã. Amém. O arrebatamento tá aí, né? Glória o a amanhã Deus. também. Glória a Deus. O que tiver de ser, Que há de virar. né? O que há de vir virá. Glória a Deus. Ricardo, suas considerações aí finais. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, né, por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, juntamente com meu amigo, irmão Rogério, né, Ortega, e com o pastor Hélito Brito, que um amigo, né, que Deus tem colocado em nossas vidas, e que Deus continue abençoando a todos, né, que você medite na palavra de Deus, tiver um tempinho, ore, leia, enfim, consagre sua vida a Deus, como o pastor já falou aqui. A visão do amanhã é que Jesus vai voltar. Essa é a nossa esperança. Amém? Que Deus abençoe a todos. Amém? Quer falar mais alguma coisa, Brito? Eu quero agradecer a Deus pela essa Amém. grande oportunidade, né? De estar aqui com vocês. Rogério e Ricardo, amigos, né? Amém. Vocês são meus amigos e estar aqui com vocês foi muito bom. Eu não sou de fazer live. Sim. Eu tenho essa dificuldade, mas a partir de hoje, Ô, glória. Mudou. eu creio. Vai vir, Vamos orando. vai vir muitas vezes ainda no Eu Visão creio. do Amanhã. Eu creio. Ô, glória, trazer Se- testemunho. Seria uma Amém. alegria muito bom estar com vocês aqui de novo. E ser grato a Deus por essa oportunidade de estar com vocês, né, que são meus amigos, né? E que Deus abençoe vocês nesse projeto de Amém. vocês e que a mão do Eterno continue com vocês, tá bom? Deus Amém. abençoe. Amém. Foi uma honra. Uma Amém, amém. Prazer e alegria toda minha. honra. Amém. Né? Que Deus abençoe você, evangelista Ricardo, Deus te abençoe também. E a você, ouvinte, assistente, Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família. E lembrando, pedindo mais uma vez aí a tua ajuda, compartilhe, deixe seu like, faça seus comentários, ajuda a gente aí, divulga aí essa live aí, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, e que Deus abençoe a todos e até mais.